Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Meus amados irmãos, pastores sérios da Assembleia de Deus, não só em Pernambuco, mas no Brasil, eles não estão mais suportando, irmãos, tanta iniquidade, tanta parcialidade, tanta amizade com a politicagem e com o pecado por parte de alguns líderes da nossa denominação no Brasil. Nós fazemos questão, irmãos, de narrar uma mensagem enviada ao presidente da CGADB por um dos pastores sérios da Assembleia de Deus no Brasil. Essa mensagem, irmãos, Deus revelou a esse pastor e o mandou enviar ao pastor presidente da CGADB. Nós estamos falando, irmãos, do pastor Abiezer Apolinário, o qual é filho do saudoso pastor José Amaro, que é ex-presidente da nossa ADPE. Foi o pastor José Amaro que presidiu a igreja por 21 anos, antes do pastor José Leôncio, aqui em Pernambuco. O pastor Abiezer Apolinário, irmãos, ele é advogado, é pastor da Assembleia de Deus em Petrópolis, no Rio de Janeiro, é relator jurídico da UMADENE, que é a União de Ministros da Assembleia de Deus no Nordeste. Ele é também presidente da Comissão Jurídica, irmãos, da CGADB. Ou seja, é um pastor que ocupa cargos importantes, é um pastor que está lá dentro, irmãos, vendo, observando toda a podridão, mas não concorda com isso. Talvez por um tempo ficou calado, por N situações, mas agora Deus o inquietou. E ele orando, depois de muito tempo orando, Deus lhe deu a seguinte palavra que nós vamos narrar agora. Uma mensagem direcionada ao presidente da CGADB. Portanto, irmãos, eis a mensagem do pastor Abiezer Apolinário, enviada ao pastor presidente da CGADB esta semana. Abre aspas. Meu digno e amado presidente, me veio ao coração a palavra do apóstolo Pedro sobre os acontecimentos mundiais que estranhamente ou fora do comum atingem a igreja do Senhor, o povo de Deus. Abre aspas para as palavras do apóstolo Pedro. Amados, não se surpreendam, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. O apóstolo Pedro acrescenta e diz a causa, abre aspas, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o juízo começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas? 1 Pedro 4, 5 e 17. E o pastor Abiezer continua dizendo, ou seja, aquele que está pronto para julgar a todos, está dizendo ao povo dele que não está satisfeito com ele, pelo que haja coronavírus, produzindo danos àqueles que, dizendo ser povo de Deus, têm condutas que escandalizam as boas novas de Deus. O que acham? Tem sentido, irmãos, o que estamos assistindo em nosso meio atualmente? E continua o pastor Abiezer. Quanta vergonha temos sofrido. Os tribunais humanos abarrotados de causas envolvendo as igrejas, ímpios julgando o povo de Deus, os eleitos do Senhor, magistrados perguntando-me, por que vocês trazem os assuntos internos de vocês para julgarmos? Vocês não pregam amor? Cadê a prova do que pregam? Certa vez, em uma ação envolvendo determinada convenção, igreja e pastores, ouvi da boca da desembargadora relatora do processo sobre o seu julgamento a seguinte sinistra e terrível afirmação, que dilacerou o meu coração e dilacerou a minha alma, diz o pastor Abiezer. E a desembargadora diz, abre aspas, doutor, pela minha avaliação, melhor seria trocar o nome de sua cliente de Assembleia de Deus para Candombleia de Deus, para em outro despacho, diz o pastor Abiezer, a mesma desembargadora pedindo desculpas, acrescentar, abre aspas, doutor, eu havia proposto a mudança do nome da sua cliente, Assembleia de Deus, porém pensando bem, a retiro, pois aqui nunca chegou causas envolvendo o candomblé. Portanto, eu ofendi o candomblé, sugerindo a modificação do nome da sua cliente, Assembleia de Deus. Fecha aspas as palavras da desembargadora. E continua o pastor Abiezer. Como se sentiu o Espírito Santo como cuidador da noiva do Cordeiro com tal situação? Ressalto que a autora e os réus eram todos pastores. Ou seja, o pastor Abiezer diz que os envolvidos, irmãos, nesse processo eram todos pastores. E aí ele diz, sem a participação de nenhum membro. E aí eu abro aspas, o irmão Giovanni, para dizer o seguinte, quando o pastor Abiezer diz, sem a participação de nenhum membro, é aquilo que eu venho dizendo, irmãos, o problema da igreja não está nos membros, nas ovelhas, mas nos pastores, na liderança podre e corrompida. E continua o pastor Abiezer, o que dizer de juízes terrenos, muitos dos quais ateus e ímpios, ordenando posses de pastores de igrejas? O
que dizer de pastores cobrando danos morais e materiais às igrejas que os sustentaram com os santos dízimos e ofertas que o povo de Deus traz fielmente à casa do Senhor como ato do culto divino? Nobre presidente, continuou o pastor Abiezer, nobre presidente da Convenção Nacional CGADB, verdadeira congregação santa de ungidos do Senhor, foi a revelação que me veio ao coração na madrugada passada, após orar intensamente ao Senhor, perplexo com as vítimas da maldita pandemia mundial, que não distingue o servo de Deus e o que não serve. Onde está a prometida diferença? Humildemente me submeto às suas considerações e disciplina. Isso o pastor Abiezer dizendo ao presidente da CGADB. Humildemente me submeto às suas considerações e disciplina, por ser meu tutor espiritual. Se o Senhor considerar impróprias as considerações acima expostas, pedindo-lhe que me corrija publicamente se as considerar impróprias e impertinentes à luz da palavra de Deus, da qual todos nós somos ministros do seu conservo Abiezer. Fecha aspas. Está aí, irmãos, né? A mensagem dolorida, a mensagem necessária de um homem de Deus, o pastor Abiezer Apolinário, né? Filho do saudoso pastor José Amaro. Pastor Abiezer não tem, não é, irmão? Não tem vez, nem é respeitado aqui em Pernambuco, tá certo? E veja que é um dos membros importantes da CGADB, cuja instituição, a presidência da nossa igreja e a diretoria são convencionados. Veja até que ponto está a Assembleia de Deus no Brasil. Por isso que eu digo, é a igreja mais esfacelada, mais dividida, né? Está aí, os irmãos reflitam e que tudo seja para a glória de Deus.